Ah, se eu puder fazer mais uma intervenção nesse assunto, assim, ó, caso alguém tenha algum, até para dar uma dica, assim, porque eu sei que quem assiste o Terça Livre, eles são pessoas conservadoras e que são contra o uso e tudo mais. Então, eu geralmente dou dicas para que a pessoa oriente o seu amiguinho, né, o seu amiguinho que é a favor disso. Olha, isso é um problema de saúde pública, tá? Então, eu digo o seguinte, se tu não acredita, ou teu amigo não acredita nessas questões problemáticas da saúde pública, tu tens uma alternativa que tu pode conferir com os teus próprios olhos. Toda cidade, pelo menos as cidades grandes, sempre tem os grupos de apoio a pessoas que são usuárias de cocaína, de maconha, de tudo quanto é porcaria. Toda cidade tem. E aí você pode ir até lá e conferir com os teus olhos, perguntar para as pessoas do porquê que elas entraram nisso, como que elas entraram nisso e qual é a consequência que elas estão colhendo de terem entrado nisso. Meu amigo, se tu tem alguma dúvida, se tu acha que isso pode ser minimamente aceitável, lá tu vai ver todo tipo de pessoa que sofreu porque entrou e tu vai ver também pessoas que são parentes de pessoas que entraram, ou seja, tu vai poder falar com o usuário, com ex-usuário, se é que existe, ou usuário em abstinência, e tu vai poder ver pai, mãe, irmão, te falando exatamente o tipo de sofrimento que isso causa e o que isso traz. Então, meu amigo, assim, ó, é muito perigoso, é muito terrível. E antes que alguém diga assim, mas eu consigo me controlar, eu sou uma pessoa controlada, eu vou fazer o uso seguro, aquela história de porta de entrada não existe. Meu amigo, vai até um grupo desses e tu vai ver muita gente dizendo que começou na mamonha e foi dali para a pior ladeira abaixo. Então, meu amigo, tu tem como tu colher essa informação. Tu não precisa esperar essa informação vir enlatadinha na Folha de São Paulo, vir aquelas pesquisas, não, porque veja só, as criancinhas que têm epilepsia, nós temos que fazer plantações gigantescas com milhões de toneladas da mamonha, porque a mamonha é muito boa. Não, meu amigo, não é para isso aí, não é para tratar criancinha nenhuma. A desculpa da criancinha é para te convencer. Esse aí é a minha segunda intervenção no assunto aqui, tá? E tem uma outra coisa aqui interessante que a gente poderia também colocar em debate, que é o seguinte, olha só o timing que isso aqui está sendo feito. A gente está tendo apreensões recordes de drogas, tá? São recorde atrás de recorde. A gente está tendo desestruturação de facções criminosas, tá? A maior operação contra o PCC foi deflagrada, se eu não me engano, na semana passada. Nós noticiamos aqui, né? Ou seja, então imagina, né, aquilo que o Will falou lá no início, né, o topo da pirâmide, né, o traficante da favela, ele está lá embaixo. Ele não tem condição de organizar toda a logística, né, nacional e internacional que você precisa ter, falando só da logística, fora a questão do laboratório, a produção de droga e tudo isso, mas só da logística ele não tem a menor condição, tá, de organizar tudo isso. Então é bastante óbvio, né, é bastante previsível que existem aí agentes, tá, com muita grana lá no topo da pirâmide que são beneficiados diretamente com esse comércio, né, com o narcotráfico. E aí você imagina, aí você pensa o seguinte, poxa, nesse último ano e meio, né, pouco mais, olha o prejuízo que esse pessoal vai levando, né, a toda hora, todo momento, todo dia, né, no mínimo toda semana a gente vê uma grande apreensão, né, operações desde maio para desestruturar, né, quando se trocou a direção da PF e a saída do Moro do Ministério da Justiça, a gente vê operações da Polícia Federal para desestruturar facções criminosas a nível, né, nacional, né? Teve essa maior do PCC, foram 19 estados mais o Distrito Federal, tá? Mais de 600 mandados judiciais, ou seja, uma coisa, né, que está acontecendo e a gente está vendo aí toda semana. Ora, essas pessoas do topo da pirâmide estão começando a sentir o prejuízo que isso aí está dando. E aí, qual seria a solução
né? Vamos pensar, fazer de advogado do diabo, vamos pensar no lugar deles, né? Na visão de quem está perdendo dinheiro com o comércio ilegal de drogas. Falou, olha, a solução vai ser o quê? Legalizar. Porque a gente não vai mais sofrer isso aí. Né? A gente já vai, aí a gente vai poder ser empresário de verdade, né? No sentido que você vai ter um planejamento de gastos, planejamento de receita e tudo, com a maconha. Né? Começando com a maconha. Não pense que vai parar por aí, não. Em outros países também não parou na maconha, tá? Então, quer dizer, o time é muito estranho. Né? É no mínimo, isso que eu estou falando, é claro que é uma hipótese, mas pensa comigo se não faz sentido isso. Né? Justo quando a gente está vendo as maiores apreensões da história do país, né? A gente já apreendeu mais droga esse ano do que no ano passado, e o ano passado foi recorde a apreensão. A gente está começando setembro e já superamos do ano passado, e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, chega uma hora que o empresário falou assim, olha, vou ter que mudar de estratégia, né? Como qualquer empresa. Né? É uma empresa do crime, mas o cara, ele pensa como empresário, eu vou ter que mudar de estratégia de negócio. Né? Então, vamos partir para a legalidade, porque aí